Amém? Todo mundo abriu Lucas capítulo 1. Nós vamos fechar os olhos e orar ao nosso Deus. Pai bondoso, fala conosco, Senhor. Que o Teu Santo Espírito continue aqui presente, nos ensinando, nos mostrando as coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos, ó Pai. E nos ajuda a prestar mais atenção naquelas histórias que já sabemos, mas que infelizmente ainda não vivemos, ó Deus. Pai querido, que o Teu Santo Espírito nos incomode, nos ensine e nos console. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado, irmão. Já está aqui já? Ô, irmão, tem como tu só colocar para ficar eu e a igreja aqui olhando? Eu enviei o sermão pro irmão ali, ele vai colocar o PowerPoint. Só para, colocar meio torta assim, né? Deixar ela torta assim, entendeu? Tanto para que eu veja, é para que eu veja e a igreja veja também, entendeu? Isso. Dá para ver quem está aqui? Dá, tranquilo, tem alguma coisa atrapalhando? Obrigado, meu irmão. Eu não fiz isso porque eu sou desastrado até roubo. Aí ia ficar mais caro. Muito obrigado. Eles vão colocar aí. Hoje, basicamente, eu vou falar sobre um personagem que eu tenho percebido que pouco é pregado sobre ele. E dentro da palavra de Deus, ele tem uma grande importância. Não é à toa que, de acordo com Cristo, não existe ou nunca existiu, com exceção de Cristo, nenhum homem na terra nascido de mulher maior que João Batista. Provavelmente será o homem que mais terá galardão no céu. Provavelmente será o homem. Não é à toa que no céu também não existe nenhum anjo superior a João Batista. Pode ter igual, mas nenhum superior ou menor que ele. Amém? Então eu peço que vocês prestem bastante atenção e a gente vamos ler e estudar um pouquinho sobre ele. É um personagem muito conhecido, mas pouco é pregado sobre ele. Amém? E por causa desse sermão eu quero adiantar a vocês que em algumas igrejas eu fui proibido de pregar. Oi? Tá bom, né? Eu fui proibido de pregar. Eu não entendi o porquê, mas me explicaram depois. E no decorrer do sermão eu vou dizer a vocês o que foi. Me explicaram o que foi. Eu entendi. Depois eu entendi. Mas vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era o quê? Sendo eles avançados também em dias. A situação de Zacarias e Isabel, a sua esposa, era muito similar, muito parecida com a situação de Abraão e sua esposa. Era muito parecida. E o interessante é que Zacarias ele era um sacerdote de Deus. Ele e sua mulher, eles tinham uma conduta irrepreensíveis. Eles eram exemplo, tanto de cidadãos como de servos de Deus. E interessante aqui no versículo 8 diz o seguinte: ora, aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, por sorteio, preste bem atenção, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, fazendo o quê? Orando. Então, bem provável, o Espírito Santo de Deus estava presente, toda a congregação estava presente, e ele orava ao seu Deus, e eles oravam a Deus.
E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele temor. Ele teve medo. Ele viu o anjo de Deus e teve o quê? Medo. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi o quê? Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. E vamos lá. E a tua oração... Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo que... Meus irmãos, a missão de João Batista era extremamente incomum. E perdão da palavra, que eu sei que a igreja adventista, nós adventistas, a gente não crê em predestinação. A gente não crê em predestinação. Mas se você ler aí, especialmente João Batista, desde antes de nascer, desde antes de ser concebido, ele foi predestinado a uma missão. Ele foi ele, Deus escolheu ele. Seus pais especialmente foram escolhidos, mas não eram qualquer pais. Eles eram um exemplo diante do povo e diante de Deus. Era um casal irrepreensível. Eu digo a você, eu pergunto a vocês, se esse homem e essa mulher não fossem o que eram, eles seriam escolhidos para serem pais de João Batista? Não. Sabe, meus irmãos, alguém tinha que moldar o caráter desse menino. O Espírito Santo de Deus, ele ia agir, mas ele ia precisar de instrumentos. E naquela época não existia um casal melhor para esse serviço. Zacarias e Isabel, eles poderiam desenvolver no caráter do seu filho, desde o ventre da mãe, o desejo de louvar e exaltar a Deus e de fazer a vontade de Cristo. Vamos mais para frente. Continuando. Vamos lá. Diz assim, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá a muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor do Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo. Ele iria na frente de Deus, ele abriria o caminho do Senhor. Quem era que vinha logo depois dele? Jesus Cristo. Então ele ia à frente, ele seria um arauto do Senhor, ele seria um profeta de Deus. O que é um arauto? O arauto, ele ia na frente do rei. Se o rei, por exemplo, fosse para Rio Largo, ele teria a missão, o arauto de Deus, o arauto do rei, ele tinha que ir à frente, avisar o pessoal que o rei estava vindo, para então o rei tomar posse, ou visitar aquela nação, aquele lugar, ou a cidade, no caso aqui, Rio Largo. Entendeu? Então o profeta, ele também era um profeta, que era um porta-voz de Deus. Ele estava ali para anunciar, passar a mensagem que o rei, o redentor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, iria trazer para fechar o conjunto. Ele ia preparar um povo para receber o Messias, para ouvir a mensagem que o Messias tinha para pregar. Não é à toa que alguns dos discípulos de Cristo antes eram discípulos de João Batista. Mas continuando, diz assim, versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo. Agora o homem irrepreensível se torna repreensível.
Então perguntou, versículo 18, então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Como é que isso pode acontecer? Pois eu sou velho. Né? Pois eu sou o quê? Eu sou velho, e a minha mulher é avançada em dias. Meus irmãos, Zacarias era um homem sacerdote de Deus. Ele tinha quase que por obrigação deixar um descendente. Alguém tinha que tomar o lugar dele, ou ficar no lugar dele. Melhor, ficar no lugar dele. Ele tinha orado incessantemente durante todo o tempo. Ele conhecia a história de Abraão. Ele cria naquilo, por isso ele orava. Nem à toa que o anjo de Deus aparece dizendo, olha, a tua oração foi o quê? Provavelmente no santuário, quando ele estava orando, ele estava pedindo a Deus não apenas que perdoasse o povo, mas que desse a bênção a ele, de ter um filho, que ele já estava avançado em idade. Provavelmente em algum momento ele orando, ele disse, Senhor, o mesmo milagre que o Senhor fez com Abraão, faz comigo. Aí o anjo aparece e diz, olha, tem medo não, estou aqui, tua oração foi ouvida. Foi ouvida. E o homem disse, como é que isso pode acontecer? Eu já estou velho. Não dá certo não, mano. O anjo de Deus, ele faz algo incomum. Ele diz assim, respondeu o anjo, verso 19, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas notícias. Todavia, porém, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, os quais a seu tempo se cumprirão. Ficou mudo durante 9 meses. Você querer falar e não conseguir, meu irmão? Ter que falar por meio de sinais? Imagine a situação. Pode passar aqui, meu irmão. Passa aqui. O nascimento de um filho a Zacarias, como o filho de Abraão e também o filho de Maria, visava ensinar uma grande verdade espiritual. Verdade que somos tardios em aprender e prontos a esquecer. Que verdade é essa? Somos, por nós mesmos, incapazes de fazer qualquer bem. Sabe, meus irmãos, o nascimento de João Batista era um exemplo, era um lembrete de uma coisa que nós somos muito rápidos para esquecer. Nós demoramos muito para aprender que Deus, ele é soberano. Ele é Deus capaz de fazer o impossível. E que eu e você somos incapazes de fazer qualquer bem. Ah, irmão, eu dei 1 quilo de feijão a uma pessoa que estava passando fome. Louvado e exaltado seja o nome de quem? Deus. Deus. Não há glória nenhuma em ter o teu exato de justiça. Para você não justifica nada. Não vai mudar nenhuma coisa. É simplesmente o agir de Deus em sua vida. Sabe, quando a gente vai lá em Isaías, abre Isaías 64. Isaías 64. Deus, ele faz questão. Isaías 64. Isaías 64. Deus, quando ele vê o homem em uma posição que não cabe a ele, ou ele se achando de um jeito que não é dele, a glória não é para ele, ele faz o seguinte, olha, versículo 6, 64, verso 6. Diz assim, ó, marca esse textozinho aí, que a gente geralmente esquece dele. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de... Irmão, por mais que você se esforce para ser justo, essa justiça, ela é de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo. Porque se Ele não tivesse entregado a sua vida na cruz, se Ele não tivesse morrido por mim e por você, você não estaria aqui para fazer qualquer bem a este mundo. Satanás já teria tomado posse. O mundo já estaria em chamas. E há muito tempo, muitos de nós já teriam desaparecido. Ou até mesmo não teria nem
nascido. Eu quero levar vocês a fazer uma reflexão sobre a nossa insignificância nesse mundo. Ah, irmão, a mensagem é diferente, ela é forte. Ela é forte ou algo parecido. Não, meus irmãos. Nós vivemos em um mundo onde o povo é cercado por tristeza. Nós vivemos em um mundo onde é pregado um evangelho da autoajuda. Onde você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Eu gosto de lembrar desse louvor. Sempre eu gosto de lembrar ele. Porque se o mundo não notou a glória de Deus a mim e na sua vida, isso significa que nós não temos a glória de Deus ainda. Sabe, meus irmãos, eu gosto de ser muito realista na minha situação espiritual atualmente. E a igreja se incomoda quando eu digo: não estamos bem. Como congregação, eu digo como congregação, existem indivíduos individualmente, cada um por si, que vivem o evangelho, que pregam o evangelho, que são exemplos de pessoas. Mas eu falo que como um corpo, que nós deveríamos ser completo, que temos o cabeça a Cristo, temos um braço um irmão, a perna uma irmã, e assim sucessivamente, cada um com sua função. Ainda como igreja, nós ainda não desenvolvemos essa função. Nós ainda não somos um corpo por inteiro. Alguns agem independente, separado. Alguns querem dizer, levantar a ideia de que não é mais preciso uma igreja. Meus irmãos, não deixe de congregar como é costume de alguns. A gente morre, atrofia espiritualmente. A palavra de Deus, o nascimento de um filho a Zacarias, como do filho a Abraão e a Maria, visava ensinar uma grande verdade espiritual. Verdade que somos tardios em aprender e prontos a esquecer. Somos por nós mesmos incapazes de fazer qualquer bem, mas o que não somos capazes de fazer, o poder de Deus há de operar em toda pessoa submissa e crente. Amém. O poder de Deus é capaz de fazer milagres e proeza em vidas, em pessoas que são submissas ao Deus eterno, Deus Criador, e creem na sua palavra. Por meio da fé foi dada ao Filho da promessa. Mediante a fé é gerada a vida espiritual e somos habilitados a realizar as obras da justiça. É por meio da fé em Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória é dada a Cristo Jesus, que é por Ele e para Ele. É Ele que merece a vida, é Ele que viveu de forma justa nessa terra. Foi Ele que foi uma pessoa incorruptível. Ele nunca pecou. Entendeu? Então a vida que Ele merecia, Ele entregou na cruz por nós. Então é Ele que nos capacita, é Ele que faz em nós, nos habilita a realizar todas as obras de justiça. Então você só é bom por causa de Deus. Entendido a mensagem até aí? Pode passar, meu filho. Pode passar. João Batista devia ir como mensageiro de Jeová para levar os homens, lembra isso, está escrito, para levar os homens à luz de Deus. Devia imprimir-lhes nova direção aos pensamentos. Devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e sua necessidade da perfeita justiça de Deus. Esse mensageiro ele tinha que ser santo. Precisa ser um templo para a presença do Espírito de Deus. A fim de cumprir sua missão, deve ter sã constituição física, bem como resistência mental e... Era, portanto, necessário que regesse os apetites e paixões. Devia ser por forma tal capaz de dominar suas faculdades, que pudesse estar entre os homens tão inabalável ante as circunstâncias ambientes como as rochas e montanhas dos desertos. Então esse mensageiro, João Batista, ele deveria ser bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Ao ponto dele estar numa roda de cachaceiro, numa roda de fumante de droga, onde fosse, ele permanecesse ali, sendo um servo de Deus. Irrepreensível, inabalável. Sabe, a gente pensa que a vida de João Batista era uma vida monótona. Eu passar um DVD de casa para vocês aí, o grande conflito,
Anota aí o grande conflito. Eita, desculpa. O Desejar de Todas as Nações. Leiam esse capítulo. É um capítulo pequeno, não é cansativo. É muito bom. E tem muito texto bíblico legal para a gente examinar e comparar, fazer uma comparação entre a nossa vida e João Batista. A voz do que clama no deserto. A voz do deserto, no deserto. A voz do deserto. Se eu não me engano é a página 78. Não, 68. Começa na página 68. Amém? E tem na internet, o PDF é de graça. Pesquisem no Google. O Desejar de Todas as Nações. Leiam esse livro. Para a gente entender que João Batista ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão de preparar um povo. Ele tinha que converter do pequeno ao grande. Ele tinha que pegar aquelas pessoas irreverentes que não queriam nada com Cristo e torná-las em pessoas reverentes a Deus. Pessoas tementes a Deus. Porque a missão de João Batista era preparar um povo para o advento do Filho de Deus. E desde o seu nascimento, ele nasceu de forma incomum. Veja só, olha, vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 57. Lucas capítulo 1, versículo 57. Amém? Amém. Meus irmãos, João Batista, ao nascer, ele provocou alguns reboliços, algumas mudanças radicais na região onde ele morava, especialmente aos costumes, aos dogmas que os judeus, eles obedeciam. Vamos lá, versículo 57 diz assim: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram da sua alegria. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. E o que foi que Isabel disse? De modo nenhum. Irmão, ela era mulher em uma sociedade patriarcal. Não, patriarcal. Eu gosto de usar essa palavra não. Ela era mulher. Ela disse, vamos botar o nome. Provavelmente o vô, a mãe, ou um sacerdote. Alguém de influência disse, o nome desse menino vai ser Zacarias. Ela disse o quê? De modo nenhum. De modo nenhum. Não vai não. Você sabe que é uma mulher se posicionar nessa época dessa forma? Mas ela era uma mulher temente a quem? A Deus. Ela estava diante de quem? Deus. Ela estava falando ali em nome de quem? Então, meu irmão, não tem medo, não tem regra, não tem lei humana, não tem tradição, não tem cultura alguma que impeça quem teme a Deus. Amém. Nada limita. Nada. Quando é Deus que manda, filho. A tradição pode ter sido Moisés que escreveu com sangue, mas foi Deus que mandou. Sabe, diz assim: de modo nenhum, respondeu-lhe a sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado de João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Porque era comum, por exemplo, vamos colocar o nome de Jesus. Jesus, para quem não sabe, é Josué. Josué é o nome de Jesus, de Josué. Vamos colocar Josué, que é ungido lá, enviado por Deus, tudo mais. Vamos colocar que é bonito. E assim vai. A tradição era o seguinte: vamos colocar o nome de alguém que tenha que ter na parentela. Então era comum, era Maria Isabel, Maria mulher de José, Maria Madalena, e assim vai. E haja Maria. Quando está falando na Bíblia Maria, que Maria está falando? Fica confuso. Aí tem que estar especificando que Maria é, de onde ela veio. Tem que estar especificando. Era algo muito complexo. Mas a mulher disse, não vai ser João. Mas não tem ninguém na tua família com esse nome, vai é João. Aí foram lá, disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tem este nome, versículo 62. E perguntaram, por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Provavelmente,
Provavelmente, eu fico pensando aqui, eles foram perguntar por acenos a Zacarias. Então ele não ficou apenas sem voz, ele ficou surdo. Ele ficou surdo, porque realmente a gente só fala porque ouve. Ninguém nasce sem as pregas vocais. Não existe ninguém mudo, só mudo, ou pelo menos eu não conheço, a ciência ainda não me apresentou, ou eu nunca estudei no assunto. Mas não existe ninguém apenas mudo que ouça normalmente. Tem aquelas pessoas que não conseguem falar porque furaram, né? A garganta, assim, algo do tipo, para poder se alimentar por sonda. Que não consegue falar, mas ouvem normal. Mas naturalmente, ou de alguma outra forma, ninguém consegue falar sem audição. Então, provavelmente, Zacarias, ele, além de ficar sem voz, ele ficou sem audição. E foram ali perguntar: e aí, Zacarias, como é que vai ser o nome do menino? Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. Meus irmãos, foi o que o anjo apresentou ao pai. O pai ficou calado, mudinho, durante todo o tempo. E de repente a mulher fala de forma miraculosa, sem ninguém ter dito que o nome do menino seria o quê? João. E aí, imediatamente, a boca se lhe abriu e despedida a língua, ele começou a falar, ele começou a falar sem parar. Ele descontou os 9 meses, ele começou a louvar o nome de Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviram guardavam em seu coração a palavra, dizendo: o que há de ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com quem? Com ele. Meus irmãos, o anjo disse a Zacarias, ainda dentro do templo, que ele seria motivo de alegria para muita gente. E quando ele nasce, a vizinhança toda se alegra. Meu irmão, quando Deus age de verdade em tua vida, a felicidade não é só para você, a bênção não é só para você. Quando Deus te abençoa, é para todo mundo. E ele vem mudar alguns conceitos, alguns comportamentos que a gente acha que é bom, sabe? Ele alimenta. João Batista não teve o nome nem do pai, nem de um parente. O nome dele era João, ponto. Não tinha ninguém na casa dele. É João, acabou-se. A mulher, a mãe dele, se posicionou: não, eu estou aqui é para isso. Meu marido pode ter duvidado, mas eu não duvido do poder de Deus. Amém. E sabe, João Batista era para ser, por ordem, pela lei, sacerdote. Mas ele foi sacerdote? Não. Para onde foi esse menino? Para as escolas dos rabis? Pode passar, meu filho. Pode passar. Ele foi para as escolas dos rabis? Não. Eu fiz um slide falando sobre a questão da escola. E esse slide não está funcionando. Então eu não vou explicar o que é que está no slide que está faltando. Ele sempre pula para eles. Mas eu não vou explicar, porque assim Deus permitiu, então vai ficar por aí. Depois eu conto sobre isso. Mas ele poderia ir muito bem para as escolas de rabis. Poderia sim ou não? Poderia. Mas não. O Espírito de Profecia diz que se ele tivesse ido, ele se corromperia. Se ele fosse para as melhores escolas de teologia, ele se corromperia. Ele seria mais um rabino. Provavelmente um daqueles que ia gritar: crucifica Jesus. Então o que foi que Deus fez? Não, leva esse menino. E esse menino ele vai se desenvolver longe dos grandes centros. Ele vai para o interior da Galileia, mais precisamente ali no deserto. E lá ele vai viver. Ele vai morar em um lugar diferente. Vai se vestir de forma diferente. E vai comer coisas diferentes. Alguma coincidência com as coisas que são nos aconselhadas para esses últimos dias? Né? É ou não é aconselhado a gente a se retirar dos grandes centros? É ou não é aconselhado a gente a se vestir de forma modesta, diferenciada, confortável, que tanto suporte o calor e também suporte o frio? É ou não é? É ou não é nos aconselhado a nos alimentarmos bem? Para ser o grande profeta, ele tem que se comportar de forma diferente. Para ser um mensageiro completo, ele tinha que se comportar de forma diferente. E aí? Vocês entenderam agora
ou porque eu fui proibido de pregar em algumas igrejas, nesse momento, meus irmãos, eu tinha o hábito de falar o seguinte, pasmem vocês. Eu falava bem assim quando eu pregava isso, eu não vivo aquilo que prego. Meu Deus, irmão, que terrível. Não, eu não vivo aquilo que prego. Meus irmãos, mas eu não quero chegar nesse ponto, mas eu falei de mim, literalmente de mim. Eu não vivo aquilo que prega. A igreja, não pode, a mensagem tão bonita, começou tão bem, e quando chega no final ele diz, eu não vivo aquilo que prego. Olha, meus irmãos, eu não gosto de falar sobre isso, eu nunca falei sobre isso, mas eu tenho que falar sobre isso. Eu quero deixar claro para vocês que eu sempre busquei ser um bom filho. Se você perguntar para minha mãe, desde criança eu sempre lutei para ser um exemplo. Por quê? O meu pai é ex-presidiário. Eu cresci com meu pai num presídio. Ele abandonou minha mãe, ele espancava minha mãe quando era criança. Eu sou o caçula de 5 filhos. 5. Meus irmãos mais velhos, eles viciados em droga, com tudo quanto é tipo. Minhas irmãs gostam de tomar uma, como dizem, e saíram cedo de casa. Minha mãe não cuidou deles. Não cuidou deles. Minha mãe deu, mas ela, de mim e dos meus irmãos, ela cuidou diretamente, porque morava todo mundo na mesma casa, então ela era a que cuidava, mas o nome mesmo no papel era de meu avô e da minha avó. Minhas irmãs foram dadas. Uma para minha tia e outra para uma mulher conhecida que cuidou. Elas cresceram, quando cresceram buscaram a minha mãe e tudo bem. Só uma delas que não fala bem com a minha mãe. Mas, resumindo, eu não nasci em um lar tão bom. Tão bom. Mas se você perguntar à minha mãe, se for comparar com meus irmãos, humanamente falando, eu fui um bom filho. Sabe, meus irmãos, eu não me prostituí cedo. Eu não saí para beber, eu não saí para casa de programa, eu não me aventurei em muitas coisas. A mulher com quem eu tive relação foi minha esposa. Estou casado com ela até hoje. Amém. Então, humanamente falando, resumindo, sempre fui um exemplo. Mas eu tenho uma falha. Eu falo demais. Eu brinco demais. Eu brinco demais. E essas brincadeiras, ao se acumular, ela acaba me afastando tanto de Deus como dos meus amigos no que diz a pregação do Evangelho. É nesse contexto, que aos olhos humanos é mínimo, eu digo, eu não vivo aquilo que prego. Porque perante Deus, Deus ele não faz exceção de pecado. Meus irmãos, não se iluda. Não se iluda só porque você está em uma igreja, só porque você não bebe ou não fuma. Não se iluda que você é melhor ou está numa condição melhor, privilegiada em relação aos que estão lá no mundo, não. Porque, meus irmãos, uma coisa interessante, quando Deus ele vai falar sobre a igreja de Laodiceia, ele fala que ela não é nem quente e nem é fria. Ela é morna. E nada nos afasta mais de Deus do que o conformismo. A situação que a gente está é boa. Estou na igreja, meu marido também, meus filhos também. A gente louva e canta a Deus. Não, é perigoso, é uma zona perigosa. A gente pode cair a qualquer momento. E o pior, achar que está certo. João Batista, ele era como um profeta. João devia converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Bem disposto, é assim que está escrito. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo. Ele era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, resumindo, João Batista é o que nós deveríamos ser. E eu pergunto à igreja, você é como João Batista? Você é como João Batista? Eu não estou nem perguntando se você é como Cristo. Porque se você for lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus Cristo diz, sede, pois, imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Mas ele está pedindo aqui a mensagem que eu quero
passar para vocês, sejam imitadores de João Batista, um ser humano, falho, pecador, provavelmente cometeu alguns erros durante a sua vida. A Bíblia não diz, mas provavelmente cometeu. Ele era carente da graça de Deus, ele queria ser batizado pelo seu Salvador, ele se rendeu aos pés de Cristo, então ele reconhecia que era falho, ele reconheceu que tinha suas limitações. Eu que tenho que ser batizado por ti, Jesus Cristo? Não. Você me batiza porque é necessário que a palavra de Deus se cumpra. Eu vim para dar exemplo. Seja o exemplo. Diz assim: o mundo está entregue à condescendência com as próprias inclinações. Está cheio de erros e fábulas. Multiplicam-se os ardis de Satanás para a destruição. Todos quanto querem aperfeiçoar-se à santidade no temor de Deus, têm que aprender as lições de temperança e domínio próprio. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeições às mais elevadas faculdades do Espírito. Esta autodisciplina é essencial àqueles essa autodisciplina é essencial para aquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da palavra de Deus. É por esta razão que a temperança tem seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Seja moderado, tenha cuidado, vigie, ora, se controle, se domine. Ai, irmão, mas eu gosto de comer isso. Calma. Eu tenho prazer de fazer isso, eu não consigo. Espera aí um pouquinho. Você não consegue parar? Você sabia que isso é pecado contra o Espírito Santo? Quando eu digo, não, eu sou assim, nada vai mudar. Ninguém, quem quiser me suportar é assim mesmo. Eu não mudo não por qualquer um não. Espera aí. O Espírito Santo de Deus não tem poder na tua vida? Ah, eu sou viciado nisso e naquilo, eu bebo isso, eu como isso e aquilo, eu não consigo parar, não consigo viver sem. Será, meu irmão, que Deus não pode fazer esse poder esse milagre na tua vida? Eu pergunto a vocês, Deus tem ou não tem poder para mudar nossos apetites? Sim. Mas você sabia que é uma das poucas áreas que só depende de você? Como assim é? Primeiro ato, Senhor, eu vou fazer. Me dá força para perseverar? Agora sim, filho. Eu vou ajudar. Sabe, a nossa igreja está do jeito que está porque nós somos intemperantes. Isso não se refere só à alimentação, a vestuário, não. Finanças. Nosso dinheiro está aí. Cartão de crédito, a gente vende o nosso futuro. A gente está vendendo, entregando a nossa vida literalmente ao mundo. Somos escravos dos nossos trabalhos. A gente vive para trabalhar, vive para trabalhar, vive para trabalhar. E a família minguando, sabe? Minguando. Mulher e filhos diferentes, a gente não sabe por quê. Não tem tempo para dedicar a eles. As coisas esfriam, vai desaparecendo. Sabe? João Batista é um modelo do que nós deveríamos ser. E nós temos uma missão. Preparar, isso vai para os líderes agora. Preparar um povo bem disposto a fazer a vontade de Cristo. Pode passar, meu irmão. Pode passar. Como é que isso se dá? Irmão Antônio, no que se baseava a mensagem de João Batista? Vou chegar na fase final. Eu não terminei. Não terminei. Lucas capítulo 3. Pasmem como é que João Batista pregava. Lucas capítulo 3, versículo 3. Lucas capítulo 3, versículo 3. João Batista, ele
percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo para remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, que é o capítulo 40, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Meus irmãos, Deus escreve certo em linhas? Não. Retas, certas. Ele conserta a linha para poder escrever. Ele primeiro endireita a tua vida para escrever a tua nova história. Ele vai te endireitar primeiro para que tu seja um bom exemplo. Continuando. Dizia ele, versículo 6, versículo 5: todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíam para ser batizadas. O que é que ele dizia? Alguém aqui está recebendo estudo bíblico? Não. Tem alguém aqui que está conhecendo a mensagem? São todos adventistas, não é isso? Eu pergunto a você, alguma vez você chegou e disse para alguém que estava recebendo estudo bíblico, se preparando para batizar, chamou de víbora? Não. Você percebeu para que tipo de gente ele estava dizendo isso? Perceberam? Vocês notaram? No versículo 7, vocês notaram? Ele diz assim, dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas. Era para novos convertidos. Pessoas que estavam, de acordo com a profecia, muitos deles iam lá por interesse. Porque eles notaram que João Batista era um profeta verdadeiro. E alguns queriam uma posição em especial quando o Messias viesse. E ele, movido pelo Espírito Santo, deduziu o que é que tinha no coração dessas pessoas, os interesses que ele tinha. Não eram interesses espirituais, de conversão, de mudar de vida para o melhor na presença de Deus. Não, era para ter um cargo especial no reino de Deus. No novo rei. Aí eles iam, se aproximavam para ser batizados. Não vou me aproximar desse homem aí para ter um prestígio quando o rei de Judeu chegar. Aí ele dizia assim: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vocês pensam que são para se livrar da ira de Deus? Versículo 8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Ah, não, sou descendente de Abraão, estou salvo. Estou salvo. Né? Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Resumindo, eu sou adventista do sétimo dia, a igreja verdadeira, o povo de Deus, da igreja do advento, temos a mensagem de saúde. Não. Deus pode suscitar do pior dos pecadores, o maior drogado, pessoas, levantar gente que seja a igreja de Deus verdadeira, que pregue o evangelho verdadeiramente, que viva o que a gente nunca viveu. Deus pode fazer, não se gabe porque você é adventista. Grande coisa. Aí outros vinham dizendo aqui, e também já está exposto o machado à raiz das árvores. Isso é o versículo 9. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos é cortada e lançada onde? Toda árvore que não está produzindo vai ser jogado fora, vai ser queimado. Você está fazendo alguma coisa para Deus? Está produzindo? Quantos têm vindo ou refletido sobre Deus por sua causa? Aí ele diz assim: então as multidões começaram a perguntar a João Batista, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo.
Foram também republicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, o que havemos de fazer? Responderam ele: Não cobrei mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, o que faremos? E ele lhe disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Soldo é uma moeda francesa, que resumindo aí, se contente com o que você recebe. 3 grupos em especial foram perguntar a ele. 3 grupos. O cidadão comum: o que é que eu devo fazer então para ser salvo? É simples, meu irmão, não tem segredo, a salvação é simples. Você tem 2 roupas? Tem. Você só está usando uma agora, né? Tem alguém que está com a roupinha velha. Reparte. Está com comida sobrando em casa? Está lá na geladeira? Aquele sorvete de feijão? Para que aquilo tudo? Tu não tem na tua despensa ainda feijão guardado? Reparte. Aí foi lá um grupo de vendedores. E aí, e nós que somos vendedores, negociantes? Cobre o que é justo. Cobre apenas o que é justo. Não queira ficar rico às custas dos outros. Cobre o que é justo. Agora vão lá os soldados, os militares, chegar junto. E aí nós, o que é que nós devemos fazer para ser salvo? Pare de estar aí colocando droga no bolso dos outros para incriminar só porque ele está andando que nem um marginal e é pobre, não tem ninguém que lhe defenda. Pare de estar inventando conversa, dando testemunho falso, notícia falsa lá, só porque você tem autoridade para danificar alguém e ganhar dinheiro com isso. Seja justo. Não vá bater em ninguém sem necessidade. Se contente com o seu salário. Se quiser mais, trabalhe mais, mas não tente tirar de quem não tem. Sabe, meus irmãos, a mensagem de João Batista era pesada. Ele via seu povo enganado, satisfeito consigo mesmo e adormecido em pecados. Anelava despertá-los para a vida mais santa. A mensagem que Deus lhe dera destinava-se a acordá-los da letargia, ou seja, daquela vida parada, monótona, acostumada, acomodada, e fazê-los tremer por sua grande iniquidade. Ele queria acordar o povo. Vocês são cobras, vocês são ruins, vocês não prestam. Antes de a semente do Evangelho poder encontrar guarida, ou seja, o solo do coração deveria ser revolvido. Antes de lhe ser possível buscar a cura em Jesus, eles precisavam ser despertados para o perigo que corriam em razão das feridas do pecado. Antes que Cristo começasse o seu ministério, o povo ele tinha que acordar para os seus erros. Rapaz, esse camarada disse que eu sou víbora, que eu sou um pecador, eu sou crente, mas eu estou vindo me batizar, e ele disse que eu sou ruim, eu tenho que perguntar a ele. O coração ele tinha que ser, olha, trabalhado. Era essa a missão de João Batista. E Deus, isso de profecia das nações, página 73. Deus não manda mensageiro para lisonjear o pecador. Se você está em pecado, Deus nunca vai mandar um mensageiro para te elogiar e te colocar lá em cima. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore, meu irmão, se o mundo ainda não deu tudo. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Qual? Trapo de imundícia? Qual a recompensa que eu mereço? A morte? Deus não manda mensageiro para lisonjear o pecador. Não transmite mensagem de paz para embalar os não santificados de uma segurança fatal.
Deus ele não vai dar mensagem de paz para alguém. É conformismo puro. Olha, não se preocupe, tenha calma. O camarada lá com cigarro na boca, tomando meio mundo de cachaça. Não, Deus está com você. Aí o cara vai olhar, Deus está comigo desse jeito. Preciso para quê ir para a igreja? Preciso? Não. É o que o mundo tem pregado por aí, autoajuda. Autoajuda. Olha, você tem força, você pode, você consegue, você é capaz. Esse poder que vem dentro de você vai nada fluir, você vai conseguir todos os seus sonhos. Resultado, uma geração doente, depressão, ansiedade e assim vai. Sabe por quê? Não foi, o estalo que você é miserável e precisa de ajuda. Deus, os anjos ministradores dizem assim, vamos lá, Deus não manda mensageiro para lisonjear o pecador, não transmite mensagem de paz para embalar os não santificados, é uma segurança fatal. Ele depõe pesados fardos sobre a mente, sobre a consciência do malfeitor e penetra o coração com as setas da convicção. Os anjos ministradores apresentam-lhes os terríveis juízos de Deus para aprofundar o sentimento da necessidade e instigar o brado, o que devo fazer para ser salvo. Então a mão que o humilhou até o pó ergue o penitente. A voz que repreendeu o pecado e expôs a vergonha, o orgulho e a ambição, indaga com a mais terna simpatia: o que queres que eu te faça? Sabe, o indivíduo, o Espírito Santo, ele bota a consciência, ele começa a pesar a consciência, manda um ou outro sempre jogar, dá aquelas indiretas, o crente, não sei o que, aquelas coisas que a gente fica chateado mesmo, para a gente começar a acordar: meu irmão, eu preciso mudar, tem alguma coisa errada, eu não estou bem, todo mundo está falando, e não está legal, eu tenho que mudar, tem alguma coisa, eu não sou bom, não sou justo, então o que eu devo fazer para ser salvo? Então aquela mesma mão que te humilhou é quem vai te exaltar. Aquela mão que tentou te acordar e você não deu ouvido, mas foi preciso ela te dar umas palmadas, te disciplinar, te corrigir, é quem vai te erguer e vai perguntar para você: e agora? O que é que você quer que eu te faça? Aí você simplesmente vai dizer como um servo: que eu possa ver, Senhor, que eu possa andar, Senhor, que eu possa falar, Senhor, que eu possa viver o assim diz o Senhor. Amém? Amém. Vocês conseguiram entender a importância de João Batista para nós? Vocês sabiam disso? Deus não vai mandar mensageiro nunca para lisonjear essa igreja. E se mandar, desconfie, porque vocês sabem o que vocês estão passando, as necessidades que vocês têm. Eu não sei, eu não pergunto ao Roberto. Pergunta ao Roberto? Não faço a menor ideia. Mas uma coisa eu sei, que como igreja, nós somos cegos, pobres e nus. Nossas obras não passam de que? Pano de menstruação. Irmão, sangue de menstruação. É nossas obras. Nós somos como o imundo. E eu e você precisamos clamar: o que devo fazer para ser salvo? A resposta é simples. Está sobrando na tua vida? Divide. Seja justo. E se contente com aquilo que você tem, no que diz respeito. Quer mais um pouquinho? Trabalhe um pouco mais. Irmão Antônio, não vou deixar minha família, não. Envolve eles. Traz eles para junto. Faz eles sentir a luta que você está sentindo. Começa a compartilhar os pecados uns com os outros. Fala com a mulher, fala com o filho: meu filho, a situação não está boa, eu preciso de mais dinheiro, mas eu não posso cobrar mais caro. Me ajude. Pai, eu não quero, também não come. Meu marido, se vira aí. Infelizmente, mulher, eu prefiro Deus. Irmão Antônio, que é isso? Precisamos acordar para o Evangelho.
O tempo está passando, nós estamos nos perdendo e corremos o risco de não subir com Cristo. Louvor especial.